Olá, bem-vindo. Giovana aqui. Capítulo 4. O efeito placebo no corpo. Em um dia friorento de setembro de 1981, um grupo de 8 homens, na faixa dos 70 e 80 anos, embarcou em vans que saíram de Boston, rumo ao norte e rodaram por 2 horas até um mosteiro em Pittsburgh, New Hampshire. Os homens estavam prestes a participar de um retiro de 5 dias, no qual foi solicitado que fingissem ser jovens outra vez, ou pelo menos 22 anos mais jovens. O retiro foi organizado por uma equipe de pesquisadores chefiada pela psicóloga doutora de Harvard, Ellen Langer, que levaria outro grupo de 8 homens idosos para o mesmo local na semana seguinte. Os homens da segunda leva, o grupo de controle, foram solicitados a se lembrar ativamente de serem 22 anos mais jovens, mas não a fingir que não tinham a idade atual. Quando o primeiro grupo chegou ao mosteiro, viu-se cercado por todo tipo de pista ambiental para ajudar a recriar uma idade anterior. Folhearam antigas edições da Life e da Saturday Evening Post, assistiram a filmes e programas de televisão populares em 1959 e ouviram Perry como Nat King Cole no rádio. Também falaram sobre eventos atuais, como a ascensão de Fidel Castro ao poder em Cuba, a visita do primeiro-ministro russo Nikita Khrushchev aos Estados Unidos e até das proezas da estrela de beisebol Mickey Mantle e do incrível boxeador Floyd Patterson. Todos esses elementos foram habilmente projetados para ajudar os homens a imaginar que eram 22 anos mais jovens. Depois dos 2 retiros de 5 dias, os pesquisadores fizeram várias medições e as compararam com as que haviam efetuado antes do início do estudo. Os corpos dos homens de ambos os grupos estavam fisiologicamente mais jovens, tanto em termos estruturais quanto funcionais, embora os do primeiro grupo do estudo, que fingiram ser mais jovens, melhorassem significativamente mais do que os do grupo de controle, cuja melhora era mais superficial. Os pesquisadores descobriram melhorias na altura, peso e modo de andar. Os homens ficaram mais altos à medida que endireitaram a postura. As articulações tornaram-se mais flexíveis e os dedos se alongaram com a diminuição de artrite. A visão e a audição melhoraram, a força de preensão aumentou, a memória se aguçou e eles pontuaram melhor em testes de cognição mental. O primeiro grupo melhorou seu score em 63%, contra 44% do grupo de controle. Os homens ficaram literalmente mais jovens naqueles 5 dias, bem diante dos olhos dos pesquisadores. Langer relatou: no final do estudo, eu estava jogando futebol. Só toque de bola, mas ainda assim futebol. Com esses homens, alguns dos quais abandonaram as bengalas. Como isso aconteceu? Sem dúvida, os homens conseguiram ligar circuitos no cérebro que os lembraram de que eram há 22 anos, e aí a química do corpo respondeu de alguma forma mágica. Eles não apenas se sentiram mais jovens, eles ficaram fisicamente mais jovens, como evidenciado pelas medições. A mudança não foi apenas na mente, foi no corpo. Mas o que aconteceu no corpo deles para produzir as impressionantes transformações físicas? O que poderia ser responsável por todas aquelas mudanças mensuráveis na estrutura e função físicas? A resposta são os genes, que não são tão imutáveis quanto você poderia imaginar. Então, vamos dar uma olhada no que exatamente são os genes e como funcionam. Desmistificando o DNA. Imagine uma escada onde o zíper é enrolado em espiral e você terá uma boa imagem do que é o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, armazenado no núcleo de todas as células vivas de nosso corpo. O DNA contém a informação bruta ou as instruções que nos torna quem e o que somos, embora, como veremos em breve, essas instruções não sejam um modelo imutável que nossas células sigam por toda a vida. Cada metade desse zíper de DNA contém ácidos nucleicos correspondentes que juntos são chamados de pares de bases, totalizando cerca de 3 bilhões por célula. Grupos de sequências longas de ácidos nucleicos são chamados genes. Os genes são pequenas estruturas singulares. Se você tirasse o DNA do núcleo de uma única célula do seu corpo e o estendesse de ponta a ponta,
Ele teria 1,80 metros de comprimento. Se você tirasse todo o DNA de seu corpo e o esticasse de ponta a ponta, o filamento iria ao Sol e voltaria 150 vezes. Porém, se você tirasse todo o DNA dos quase 7 bilhões de pessoas no planeta e o triturasse, ele caberia em um espaço tão diminuto quanto um grão de arroz. Nosso DNA usa as instruções impressas em suas sequências individuais para produzir proteínas. A palavra proteína é derivada do grego protas, significando de importância primária. As proteínas são a matéria-prima que nosso corpo usa para construir não apenas estruturas tridimensionais coerentes, nossa anatomia física, como também as intricadas funções e as interações complexas que compõem nossa fisiologia. Nosso corpo é uma máquina produtora de proteínas. As células musculares produzem actina e miosina. As células da pele produzem colágeno e elastina. As células do sistema imunológico produzem anticorpos. As células da tireoide produzem tiroxina. Certas células do olho produzem queratina. As células da medula óssea produzem hemoglobina. As células pancreáticas produzem enzimas como protease, lipase e amilase. Todos os elementos que essas células produzem são proteínas. As proteínas controlam nosso sistema imunológico, digerem nossa comida, curam nossas feridas, catalisam reações químicas, garantem a integridade estrutural do nosso corpo, fornecem moléculas refinadas para a comunicação entre as células e muito mais. Em resumo, as proteínas são a expressão da vida e da saúde do nosso corpo. Dê uma olhada para uma compreensão simplista dos genes. Uma olhada na figura. Desde que os doutores James Watson e Francis Crick descobriram a dupla hélice do DNA há 60 anos, aquilo que o Watson proclamou em uma edição de 1970 da Nature como dogma central, que os genes de um indivíduo determinam tudo, se manteve inabalado. Houve uma tendência dos pesquisadores de descartar evidências contraditórias que pipocavam aqui e ali como meras anomalias dentro de um sistema complexo. Cerca de 40 anos depois, o conceito de determinismo genético ainda reina na mente do público. A maioria das pessoas acredita na concepção errônea de que nosso destino genético é predeterminado e que se herdamos os genes para certo tipo de câncer, doença cardíaca, diabetes ou qualquer outro problema de saúde, temos tanto controle sobre isso quanto sobre a cor dos nossos olhos ou a forma de nosso nariz, excluindo-se lentes de contato e cirurgia plástica. A mídia reforça isso, sugerindo repetidamente que genes específicos causam determinada condição ou doença. Fomos programados para acreditar que somos vítimas de nossa biologia e que nossos genes têm poder supremo sobre nossa saúde, bem-estar, personalidade e até mesmo que os nossos genes ditam nossos assuntos humanos, determinam nossas relações interpessoais e preveem nosso futuro. Mas somos quem somos e fazemos o que fazemos porque nascemos assim? Esse conceito implica o determinismo genético profundamente arraigado em nossa cultura e a existência dos genes para a esquizofrenia, genes para a homossexualidade, genes para a liderança e assim por diante. Tudo isso são crenças datadas baseadas nas notícias do passado. Antes de mais nada, não existe gene para dislexia, TDAH ou alcoolismo, por exemplo. Assim, nem todo problema de saúde ou variação física estão associados a um gene. Menos de 5% das pessoas no planeta nascem com alguma condição genética, como diabetes tipo 1, síndrome de Down ou anemia falciforme. Os outros 95% desenvolvem alguma condição por causa do estilo de vida e do comportamento. O contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo que nasce com genes associados a uma condição, digamos Alzheimer ou câncer de mama, acaba desenvolvendo-a. Não é como se nossos genes fossem ovos que um dia eclodirão. Não é assim que funciona. As verdadeiras questões são se algum gene que portamos já foi expresso ou não, e o que estamos fazendo que poderia sinalizar o gene para ligá-lo ou desligá-lo. Uma tremenda guinada na maneira como vemos os genes aconteceu quando os cientistas enfim mapearam o genoma humano. Em 1990, no início do projeto, os pesquisadores esperavam descobrir que temos 140 mil genes diferentes. Calcularam esse número porque os genes fabricam e supervisionam a produção de proteínas e o corpo humano produz 100 mil proteínas diferentes, além de 40 mil proteínas reguladoras necessárias para produzir outras proteínas.
Os cientistas que mapearam o genoma humano previam encontrar um gene por proteína. Contudo, no final do projeto, em 2003, ficaram chocados ao descobrir que os humanos têm apenas 23.688 genes. Do ponto de vista do dogma central de Watson, não só há genes suficientes para criar nosso corpo complexo e mantê-lo funcionando, como tampouco há genes suficientes para manter o cérebro em funcionamento. Se não está contida nos genes, de onde vem toda a informação necessária para criar tantas proteínas e sustentar a vida? O gênio dos seus genes. A resposta para essa pergunta levou a uma nova ideia. Os genes devem trabalhar juntos em cooperação sistêmica, de modo que muitos sejam expressos, ligados ou suprimidos desligados, ao mesmo tempo dentro da célula. É a combinação de genes ativados em dado momento que produz todas as diferentes proteínas das quais nossa vida depende. Imagine uma sequência de lâmpadas a piscar na árvore de Natal, com algumas acendendo juntas enquanto outras se apagam. Ou imagine o horizonte de uma cidade à noite, com as luzes das salas de cada prédio sendo ligadas ou desligadas à medida que a noite avança. Isso não acontece de forma aleatória, é claro. Todo genoma ou filamento de DNA sabe o que cada parte está fazendo de uma forma interconectada, intimamente coreografada. Cada átomo, molécula, célula, tecido e sistema do corpo funciona em um nível de coerência energética igual ao estado de ser intencional ou não intencional, consciente ou inconsciente, da personalidade individual. Portanto, faz sentido que os genes possam ser ativados, ligados ou desativados, desligados, pelo ambiente externo à célula, o que às vezes significa ambientes dentro do corpo, estados emocionais, biológicos, neurológicos, mentais, energéticos e até mesmo espirituais do ser. E às vezes se refere a um ambiente fora do corpo, trauma, temperatura, altitude, toxinas, bactérias, vírus, alimentos, álcool e assim por diante. Os genes são classificados pelo tipo de estímulo que os liga e desliga. Por exemplo, genes dependentes de experiência ou dependentes de atividade são ativados quando temos novas experiências, aprendemos novas informações e nos curamos. Esses genes geram síntese proteica e mensageiros químicos para instruir as células tronco a se transformar em quaisquer tipo de células necessárias no momento da cura. Logo veremos mais sobre as células tronco e seu papel na cura. Os genes dependentes do estado comportamental são ativados durante períodos de alta excitação emocional, estresse ou diferentes níveis de consciência, incluindo o sonhar. Eles fazem a ligação entre nossos pensamentos e nosso corpo, isto é, são a conexão mente-corpo. Esses genes oferecem uma compreensão de como podemos influenciar nossa saúde, com estados mentais e corporais que promovam bem-estar, resiliência física e cura. Os cientistas agora acreditam ser possível até mesmo que nossa expressão genética flutue a cada momento. As pesquisas estão revelando que nossos pensamentos e sentimentos, assim como nossas atividades, nossas escolhas, comportamentos e experiências, têm efeitos profundos de cura e regeneração em nosso corpo, como os homens do estudo do mosteiro descobriram. Assim, seus genes são afetados pelas interações com a família, os amigos, os colegas de trabalho e por suas práticas espirituais, bem como por seus hábitos sexuais, nível de exercício, tipo de detergente que você usa. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de 90% dos genes estão envolvidos em cooperação com sinais do meio ambiente. Se nossa experiência ativa um grande número de genes, nossa natureza é influenciada pela nutrição. Então, por que não aproveitar o poder dessas ideias a fim de fazer todo o possível para maximizar nossa saúde e minimizar nossa dependência do receituário médico? Como o Dr. Ernest Rossi escreve em The Psychology of Gene Expression, nossos estados mentais subjetivos, nosso comportamento de motivação consciente e nossa percepção do livre-arbítrio podem modular a expressão gênica para otimizar a saúde. Indivíduos podem alterar seus genes em uma única geração, de acordo com o mais recente pensamento científico. Embora o processo de evolução genética possa levar milhares de anos, um gene pode alterar com sucesso sua expressão por meio de uma mudança de comportamento ou de uma nova experiência em questão de minutos, e isso pode ser passado para a próxima geração.
É bom pensar em nossos genes menos com tábuas de pedra, nas quais nosso destino foi cerimoniosamente esculpido, e mais como depósitos de uma enorme quantidade de informações codificadas, ou até bibliotecas gigantescas de possibilidades para a expressão de proteínas. Mas não podemos buscar as informações armazenadas para utilizá-las da forma como uma empresa pode, pode mandar vir algo do seu depósito. É como se não soubéssemos o que há no depósito nem como acessá-lo. Por isso achamos usando apenas uma pequena parte do que está disponível. De fato, expressamos apenas cerca de 1,5% do nosso DNA, enquanto os outros 98,5% jazem latentes no corpo. Os cientistas chamaram isso de DNA lixo, mas não é realmente lixo. Eles simplesmente ainda não sabem como todo esse material é usado, embora saibam que pelo menos parte dele é responsável pela produção de proteínas reguladoras. Na realidade, os genes contribuem para nossas características, mas não as determinam, escreve o Dr. Davison Church no livro The Gene in Your Genes. As ferramentas da nossa consciência, incluindo nossas crenças, orações, pensamentos, intenções e fé, com frequência se correlacionam muito mais intensamente com nossa saúde, longevidade e felicidade do que nossos genes. O fato é que, assim como nosso corpo é mais do que um saco de ossos e carne, nossos genes são mais do que meras informações armazenadas. A biologia da expressão gênica. Agora vamos dar uma olhada mais a fundo em como os genes são ativados. Vários fatores diferentes podem ser responsáveis, mas vamos simplificar para a nossa discussão sobre a conexão mente-corpo. Uma vez que um mensageiro químico, por exemplo, um neuropeptídeo de fora da célula do ambiente, se fixa na estação de acoplamento da célula e passa pela membrana celular, viaja até o núcleo onde encontra o DNA. O mensageiro químico modifica ou cria uma nova proteína, e então o sinal que estava transportando é traduzido em informação dentro da célula.